Presidente, bom dia aos deputados, que estão aqui no plenário, agora em um número maior. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando essa sessão. Senhor presidente, nesse final de semana, eu participei de um festival que chamou MEL, Mulheres em Luta, que foi em lutas, na verdade, que foi realizado lá em São Paulo, organizado pelo Instituto E Se Fosse Você, que é um instituto da ex-deputada federal Manuela Dávila, que já foi também candidata à vice-presidência, que está reunindo, organizando mulheres de todo o Brasil para pensar políticas públicas para combater violência contra as mulheres e também proteger mulheres que já estão na política, e que estão sofrendo violências. E hoje a nossa mandata está protocolando um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Observatório da Violência Política Digital de Gênero e ou Raça contra mulheres no âmbito estadual e dar outras providências. E esse PL, senhor presidente, é fruto de uma articulação nacional promovida pela Rede A Ponte, que é um instituto, que é um coletivo de mulheres que estão ajudando, fortalecendo e criando alternativas e formas de proteção e de condições para que mulheres possam acessar a política institucional. E juntamente também, esse projeto foi feito em parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política, o Mulheres Negras Decidem, que é outro coletivo, o próprio Instituto E Se Fosse Você, que organizou o evento, o Instituto Marielle Franco, que é um instituto que faz com que as políticas e práticas que Marielle sempre desenvolveram possam dar continuidade. Eu mesma assinei a agenda Marielle Franco com esse intuito. Também o Reprograma, o Instituto Alziras, a Rede de Lamparina, o ITS Rio e também outras instituições que estão se organizando para enfrentar a violência política digital de gênero e raça, que é uma realidade que, infelizmente, faz parte do dia a dia de muitas mulheres em todo o país. E o nosso objetivo com esse PL, senhor presidente, é mapear as denúncias desse tipo de violência, identificando suas características e provendo evidências para a elaboração de um diagnóstico embasado para aumentar a conscientização, promover a transparência e dar visibilidade ao impacto da violência digital na participação das mulheres na política. Nós, mulheres, infelizmente, principalmente quando a gente tem uma postura mais assertiva, mais combativa, que a gente, de uma certa forma, critica esse sistema político que foi construído numa perspectiva patriarcal, misógina, machista, racista. Nós somos vítimas de várias perseguições, violência. Existem vários casos. Eu mesma já recebi 3 ameaças de morte por e-mail. Todos os dias eu recebo ataque nas minhas redes sociais, tentando deslegitimar a minha atuação política, como pelo fato de eu ser uma trans, não tenho capacidade ou direito de estar aqui, mas nós somos eleitas democraticamente. E eu digo que não adianta a gente estar nesse espaço aqui e reproduzir práticas
que não representam a nossa visão, o nosso pensamento e a nossa atuação política. A gente tem de reproduzir aquilo que a gente acredita. Eu mesma, quando fui eleita vereadora, me disseram: não, linda, política não é assim não vai mudar não. E política é desse jeito, mas não foi construído com a nossa visão, com a nossa forma de pensar a política, porque na minha forma é totalmente diferente de algumas práticas. Então, por esse pensamento, por essa combatividade, infelizmente a gente acaba sendo vítima. E eu digo, não adianta a gente estar ocupando esse espaço e reproduzir práticas que infelizmente não contribuíram para diminuir a desigualdade de gênero, as desigualdades sociais, as injustiças sociais. Então, todas essas mulheres que têm essa perspectiva, né, de fazer uma política combativa e aguerrida, acabam sendo vítimas de várias violências. E com esse projeto, nós queremos que a Alese também discuta esse tema, já que protocolamos outros 2 projetos que tratam também desse tema, que é um que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado, e também o que institui o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça, instituindo também a Semana de Combate à Violência Política de Gênero e Raça. Além de um projeto de resolução que emenda a resolução número 6, de 7 de abril de 2003, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia de Sergipe para a inclusão do inciso vedando a prática de violência política de gênero e ou raça e modificando o artigo 12. E esse tema é muito importante, porque nós precisamos muito colocar esses projetos em discussão para aprovação aqui na Alese. E aproveito para sensibilizar as deputadas mulheres sobre esse tema, porque ele diz respeito a nós, mulheres na política. Porque quando é com o homem, não, né? Sempre está... não faz uma questão. Quando é com a mulher que é mais incisiva, você está exagerando, você está nervosa, toma um chazinho, como se a gente não tivesse até mesmo capacidade, né, para poder discutir na mesma condição do que um parlamentar homem. E por isso que nós sofremos, né, muitas tentativas de silenciamento. Todos os dias, dezenas de mulheres parlamentares denunciam ameaças e violências sofridas dentro e fora das casas legislativas. E não podemos continuar fingindo que essa situação não existe. É preciso garantir a nossa atuação política e as nossas vidas. Por isso, peço, né, apoio às deputadas e deputados para aprovar esses projetos de lei. Sem mulheres não há democracia, com parlamentares sofrendo o tempo todo com a violência política de gênero e raça, não há democracia. Então, toda a minha solidariedade às mulheres, né, na política que estão sofrendo, né, várias ameaças, perseguições, tentativa de deslegitimar sua atuação política. Aproveito para me solidarizar, né, com minha companheira de partido, também uma mulher trans travesti, Érica Hilton, que foi convidada para fazer uma palestra, né, em uma universidade nos Estados Unidos, e quando foi receber o seu visto, né, o presidente, né, o país, né, mudou o gênero, colocou o gênero como masculino, porque lá eles não aceitam pessoas trans no gênero, né, de acordo com a sua identidade. Então, isso é lamentável, uma violência muito grande, né, e a gente não pode se silenciar. Além de outras violências, como eu citei ontem aqui, as meninas vão na UBS, já aconteceu o caso de
lá a secretária, a atendente, colocar o nome social da pessoa trans, aquela que não é retificada. E quando chega para atender, o médico ou enfermeira trata no masculino. É uma violência muito grande. A pessoa, se vai, né, no OBS, no hospital, já está fragilizada e mesmo assim sofre outra violência, porque deslegitimar a nossa identidade de gênero, né, o nosso gênero, porque o gênero é uma construção social, somos como nos apresentamos socialmente. Se a pessoa não concorda, é uma coisa, mas respeitar é importante. A gente não quer que as pessoas aceitem porque por suas questões religiosas, isso cabe a cada pessoa, mas não tem o direito, né, de perseguir, né, de deslegitimar e de tentar, né, nos humilhar, né, negando o nosso nome social e a nossa verdadeira identidade de gênero. Então, toda a minha solidariedade a Erika Hilton, que é uma referência, né, mundial na luta, não só das mulheres, mas também da população trans, LGBT, que está fazendo um trabalho brilhante lá na Câmara dos Deputados. E para finalizar, já que eu falei da Câmara dos Deputados, demonstrar minha solidariedade a Glauber Braga, né, por essa tentativa, né, de caçar o seu mandato, porque é uma perseguição política, pela coragem que Glauber tem, né, de denunciar, né, as tentativas, né, de silenciamento, né, como ele denunciou também o orçamento secreto, como ele tem coragem de escancarar escândalos, né, que usam para tentar beneficiar certos agrupamentos. Então, toda a solidariedade a Glauber. Espero que todo esse processo, que é uma perseguição política, né, por ele ser de um partido combativo como o PSOL, né, que a maioria lutam contra todo esse sistema, né, que está aí, capitalista, né, que defende os direitos da classe trabalhadora, que defende os direitos humanos com tanta assertividade, com tanta combatividade, que por isso, né, que tentam retirar, deslegitimar, né, um mandato tão importante, tão combativo como o mandato de Glauber Braga. Então, é isso, e desejar, né, uma maravilhosa Semana Santa, aqueles, né, que vão participar, né, de todas as festividades, as comemorações da Páscoa. Lembrar que a Páscoa tem um significado, uma simbologia muito grande de renascimento, de ressurgimento, que a gente possa renascer, né, ressurgir a partir de uma perspectiva que é fundamental de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor incondicional às pessoas. O que move, né, a luta, a vida do nosso Senhor é a verdade e o amor. Infelizmente, algumas pessoas que se dizem cristãos, que são pseudo-cristãos, usam o contrário, usam a mentira, a fake news, a tentativa de distorcer a nossa narrativa, como eu todo dia recebo, dizendo que eu quero destruir a família, que eu quero incentivar crianças e adolescentes a isso e aquilo, uma mentira totalmente, e isso não representa nosso Senhor Jesus, porque Ele é o Cristo, verbo da verdade, e também o amor, né, principalmente aquelas pessoas mais vulnerabilizadas. Jesus Cristo estava protegendo as prostitutas, aquelas pessoas que eram vistas como indigentes na sociedade. Então, espero que esse sentimento mesmo de amor, de verdade, de que a gente possa viver, né,
em um país com justiça social. Eu tenho certeza que Jesus veio para isso, porque as injustiças que aconteciam há 2025 anos acontecem até hoje, né? Pessoas, né, com a grande concentração de riqueza, né, e querendo mais com a ganância, e outras pessoas passando fome, né, várias situações de vulnerabilidade, de violência contra mulheres, contra a população negra, indígena, crianças, adolescentes, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, e esse sentimento, né, da paixão de Cristo, essa paixão, né, pela humanidade, pela diversidade, pelo respeito, né, esse sentimento de amor. E quando a gente fala amor, todo mundo tem uma perspectiva, Garibaldi, daquele amor romântico, de Hollywood, né, de Branca de Neve, que é adormecida, esperando o príncipe encantado. A gente está falando desse amor revolucionário, esse amor que luta por justiça, por democracia, né, por combater, né, tantas desigualdades e injustiças sociais que tem no nosso país. Isso é amor. Quando eu chego aqui e venho e falo, quando pessoas se mobilizam nas ruas contra esse presidente Donald Trump, que está ameaçando a humanidade, a gente está à mercê de uma terceira guerra. Na verdade, já existe uma terceira, só que não está oficializada, mas ele está mexendo com várias questões, não só da economia, mas relacionadas a direitos individuais, às liberdades individuais, e isso ameaça a nossa humanidade. Mas eu acredito que o amor, né, que Nosso Senhor, e principalmente Nossa Senhora Maria, né, Maria Santíssima, Maria Cristo, né, a mãe crística da terra, né, com a sua vibração, com o seu amor, vai salvar a humanidade e a gente vai superar todas essas situações difíceis, né? Então, uma feliz Páscoa a todos e todas, que o amor, né, que nosso Senhor Jesus teve por nós, se sacrificando, possa estar presente nos corações, nas famílias, nos lares de todas as pessoas. É isso, muito obrigado. Até a próxima semana, senhor presidente. Obrigado. Ainda no grande expediente, deputada Áurea Ribeiro.